Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em algumas ideias bem fortes, eu diria, de trechos do texto O Mensageiro da Cruz. Isso aí. O material fala sobre assim a essência da mensagem cristã, o que significa estar em Cristo, a diferença entre o espiritual e o mental e até autoconhecimento, bastante coisa. É um material denso, sim. A nossa missão aqui é tentar extrair, sabe, os pontos-chave sobre a vida espiritual e como comunicar a fé de um jeito eficaz, pelo menos segundo essa fonte específica. Exato. E já começamos com uma pergunta que o próprio texto levanta e que, nossa, me deixou pensando. Por que será que, às vezes, a mensagem da cruz, mesmo quando é pregada certinho, fiel à Bíblia, parece que não gera aquela transformação real na vida das pessoas? Hum, É. Complicado, né? Vamos tentar desempacotar isso. é uma ótima pergunta para começar. O texto já acende um alerta, né? Ele diz que não basta ter uma boa retórica, conhecer bem a Bíblia. A mensagem pode ser linda, teologicamente perfeita, mas. Algo está faltando. Exato. Parece que a nossa capacidade humana, por melhor que seja, tem um limite aí. Tem sim. E o argumento central que o texto traz é bem provocador. Ele sugere que a fidelidade na pregação é crucial, claro, mas talvez não seja o gargalo principal. Hum. E qual seria, então? Segundo essa visão, o ponto crítico seria se o mensageiro vive essa mensagem, se ele tem o que o texto chama de uma vida de cruz, e se ele depende mesmo do poder do Espírito Santo. Ah, então o foco muda. Muda. Deixa de ser só transmitir conceitos, sabe? É o que o texto liga à pse, à alma, o intelecto, a emoção, Entendi. e passa a ser transmitir vida, a vida divina mesmo, a zoe. Essa distinção, psique e zoé, parece ser bem importante no texto, então. Como a gente pode entender isso melhor, assim, na prática? Pensa assim, ó. A psique seria como você lê um manual super detalhado sobre natação. Você entende a teoria, os movimentos, a física da coisa toda. Sei, sei. A parte intelectual. Isso. Mas a zoé seria a experiência real de pular na piscina, sentir a água, flutuar, sentir a água te sustentando de verdade. O texto argumenta que muita pregação fica só no manual, na psique. E não leva para a água. Exatamente. Não consegue levar para a experiência viva da zoé. E essa vida de cruz que ele menciona não é só acreditar na cruz lá atrás, mas é um ceder diário, sabe? Ceder a autoconfiança, às nossas próprias capacidades, para que essa zoé possa atuar. É o tal do grão de trigo que você mencionou. Isso, João 12. Morrer para o eu natural para gerar fruto espiritual. Essa é a lógica. Faz sentido. E isso se liga com a ideia de estar em Cristo. Porque, pelo que eu entendi do texto, não é como se Deus viesse e consertasse uma pecinha aqui dentro da gente, isoladamente. É diferente, né? É uma perspectiva bem distinta. A visão ali é que tudo que a gente precisa espiritualmente, vitória sobre o pecado, perdão, justificação, já está completo, pronto, disponível em Cristo. Já está feito. Já está feito. Não é algo que Deus precise fazer de novo dentro de cada um. O acesso a isso vem pela fé. É como se apropriar do que já é seu, por direito por causa do que Cristo fez. Tipo como ter acesso a uma conta bancária que já existe em seu nome. Perfeito. A conta está lá, recheada em Cristo. Você acessa pela fé. Não por tentar fazer méritos para receber um depósito novo ou ficar esperando sentir alguma coisa especial. Nossa, isso vai contra muita coisa que a gente ouve por aí, né? Essa ideia de se apropriar em vez de esperar um conserto interno. É contraintuitivo para muita gente, sim. E o texto aprofunda nisso quando fala da separação entre alma e espírito. Ah, sim. Explica melhor essa parte. Bom, essa distinção é chave para eles. O texto diferencia as ações que vêm da alma, a psique, né? Nosso intelecto, emoções, vontade natural, daquelas que vêm do espírito, a zoe, a vida divina, movida pelo Espírito Santo. Certo. O grande alerta do texto é: cuidado para não confiar demais nos seus talentos naturais, na sua lógica ou mesmo nas suas emoções mais fortes quando o assunto é espiritual. Por quê? Porque, segundo o texto, essas coisas da alma podem até imitar a espiritualidade, parecer muito bom, criar uma fachada bonita, Hum. mas não tem o poder transformador de Deus. A obra espiritual de verdade
Argumenta o texto. Flui quando a pessoa morre para essas capacidades naturais. Quando ela para de confiar no que ela pode fazer ou sentir. E deixa Deus agir através dela. Exatamente. Permite que essa energia divina mais profunda opere. O texto até cita Hebreus 4:12, dizendo que a palavra de Deus é que consegue fazer essa divisão, discernir o que é da alma e o que é do espírito. E isso nos leva direto para outra parte importante. O autoconhecimento. Conhecer o nosso ego, o eu natural. Parece que entender nossa própria limitação é crucial nesse processo. É fundamental. O texto usa aquele exemplo clássico de Israel no deserto, sabe? Sei, as provações, as murmurações. Isso. A ideia ali não era só castigo. Era Deus permitindo aquilo para revelar a condição real do povo. Mostrar a dependência deles mesmos, a incredulidade. Um espelho meio doloroso, talvez? Exato. Mas o objetivo desse autoconhecimento pela falha seria nos levar a ver nossa total incapacidade, nossa inutilidade até, por nós mesmos. Para quê? Para a gente largar a autoconfiança. E depender só de Deus. Totalmente. Dependência total da graça. É aí que a cruz, no sentido de negar o eu, entra na prática. Nessa lógica, até fazer coisas boas, tipo Adão querendo conhecimento por conta própria lá no Éden, se for feito de forma independente de Deus, já é visto como falha. Entendi. A chave é a dependência e não a nossa capacidade. Exatamente. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o fio condutor que a gente percebe nesses trechos todos é um chamado bem forte para ir além, né? Além do entendimento só na cabeça ou do esforço próprio na vida com Deus. Sim, um chamado para profundidade. A ênfase toda parece estar numa vida que realmente brota dessa realidade de estar em Cristo, que é energizada pelo Espírito e que se manifesta numa constante negação da autossuficiência, numa dependência radical de Deus. Você resumiu perfeitamente. E fica uma reflexão que o texto deixa no ar que eu acho bem interessante. Qual? Que a verdadeira força espiritual, a eficácia, não estaria em a gente tentar adicionar mais habilidades, mais conhecimento ao nosso eu natural, mas sim numa troca. Uma troca fundamental é a gente ceder a nossa vida natural, a psique, para que a vida de Cristo, a Zoe, possa operar através da gente. Uma troca? Pesado isso. É. E a pergunta que fica martelando é: qual o aspecto desse nosso eu natural? Talvez o intelecto, que quer ter todas as respostas, a emoção que busca sentir o tempo todo, a vontade que não abre mão do controle, o talento que a gente se orgulha, qual deles é o mais teimoso, sabe? O mais resistente a ceder nessa busca por algo mais profundo que venha de Deus. Nossa, ótima pergunta para a gente pensar depois.